Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o Congresso fará valer as suas prerrogativas. Com votações de propostas de interesse do país e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. E é pensando nisso tudo que teremos uma agenda intensa no primeiro semestre. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, também disse que não abrirá mão da prerrogativa do parlamento. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão. Pois é, Gotapini, o Congresso Nacional, tanto o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, o senador, e também o presidente da Câmara, Hugo Motta, deram o mesmo recado, o recado aos poderes, defendendo as prerrogativas do Legislativo. Dani, é risível, chega a doer na nossa alma o quão fracos são esses homens, porque eles só fazem isso, eles só passam um recado, eles só falam que nós jamais vamos abrir mão das nossas prerrogativas, jamais, essa é a nossa luta. Que luta, Davi Alcolumbre, que luta! Olha, um Senado mais subserviente do que esse, eu acho que está difícil da República protagonizar. Vai ser muito difícil, porque é de uma fraqueza moral. O único jeito do Congresso Nacional preservar, resguardar as suas prerrogativas é quando ele atua como um freio àqueles poderes que querem adentrar, usurpar as suas competências. E o Senado Federal, que é presidido por esse cidadão que estava na tela, Davi Alcolumbre, tem permanecido de joelhos diante da usurpação das competências que está sendo protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. É a questão do IOF, marco temporal, regulação das redes sociais, o Supremo tratorando o Congresso Nacional e o Senado de joelhos. Todo o autoritarismo perpetrado pelo ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, quando ainda estava na corte. E o que o Senado fez? Nem pautar processo de impeachment o senhor Davi Alcolumbre pautou. Nem isso ele fez, e ele deixou bem claro que mesmo com o apoiamento de 81 senadores, ele não iria pautar o impeachment. Mas ele é muito corajoso, é muito bravo na hora de pegar um microfone e falar que jamais vamos deixar que usurpem as nossas competências. A nossa luta é pelo Estado de Direito. Gente, é piada. Isso aí não parece uma sessão do Congresso Nacional, isso parece um stand-up comedy. Eu estava aqui me controlando para não cair numa gargalhada. Qual que é o Estado de Direito que o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta estão resguardando? Qual? Presos políticos neste país desde 2023. E esses homens fracos, de joelhos, assistindo todo o arbítrio. Nós assistimos aqui o quão penoso foi para que um PL da dosimetria fosse pautado e aprovado no Congresso Nacional, quando a luta era por anistia. E esses homens sequer chegavam ao debate, não colocavam isso na mesa, não permitiram que isso fosse a votação para que os parlamentares, com as suas prerrogativas e na defesa do Estado de Direito, pudessem debater e votar. Não. Só quando o ambiente político se mostrou mais favorável que houve a pauta e do PL da dosimetria. E o presidente Lula vetou, e até agora não vimos a data dessa sessão extraordinária do Congresso para a derrubada desse veto. Então, Dani, as falas de Davi Alcolumbre e Hugo Motta nos causam gargalhadas e também repugnância, porque são homens fracos em posições de muito poder, mas não se valem
desse poder republicano, porque não podem, porque tem muita coisa aí que a gente sequer consegue imaginar nesses bastidores que fazem com que eles não avancem nas pautas que realmente importam para o país. Mas estão aí com os seus cargos, com as suas emendas, com as suas comissões, com o seu status, enquanto temos presos políticos nesse país. Bom, pois é, a oposição nessa retomada do Congresso, Guta, foca em derrubar esse veto à dosimetria, mas também tem um outro ponto que está em pauta, está no horizonte dos integrantes da oposição, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que é a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master. Isso ganhou força a partir do final do ano passado e agora a tendência é de que seja instalada essa comissão. Agora, eu vou trazer um ponto aqui do que disse o senador Marco Rogério, do PL de Roraima, a respeito do PL da dosimetria, para sua análise. O projeto da dosimetria talvez seja, nesse momento, o que mais mobilize esforços. Creio que nós vamos derrubar os vetos ao projeto nas próximas semanas, explicou o vice-líder da oposição no Senado. Portanto, entre a instalação da CPI ou CPMI do Banco Master e o projeto da dosimetria, para a oposição, a prioridade é o PL, que pode reduzir as penas dos presos, dos condenados do 8 de janeiro. Guta. Eu posso estar enganada, Dani, mas eu acredito que o Marcos Rogério é senador de Rondônia. Rondônia, não perdão. De Roraima. Perdão, Rondônia. Isso, mas é uma confusão que acontece muito, que eu sou de Rondônia, então por isso eu peguei na hora. Mas eu também acredito que é uma prioridade, deve ser a prioridade. Essa questão do Banco Master é algo que precisa ser olhado também, mas é algo que vai demandar um tempo. Uma CPI, uma CPMI é um órgão colegiado de investigação. Então não é uma coisa que você abriu e aí resolveu no dia seguinte, diferente de um veto, que é sim do dia seguinte. Você convoca essa reunião extraordinária do Senado e da Câmara juntos, é uma reunião do Congresso Nacional, e aí você vota a derrubada desse veto ou não. Então, aí no dia seguinte, já está valendo que esse veto foi derrubado, então a lei passa a estar em vigor, e aí esses presos políticos vão poder peticionar nos autos para terem aí a progressão das suas penas, o novo cálculo dessas condenações, porque esse projeto de lei ele prevê uma redução de penas para esses crimes de multidão. Dentro dessa redução aí, não estão incluídos os mandantes, os líderes dessa farsa do golpe, então não entraria ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os outros presos do dia 8 poderão ter esse cálculo refeito da progressão de regime e também do cômputo dessa pena. Então, entendo que é sim uma prioridade, esperamos que a oposição consiga, então, levar adiante essa pauta. Agora, só voltando rapidinho no discurso do Lula, Dani, ainda no Supremo Tribunal Federal, ele falou sobre o combate ao crime organizado do seu governo. E aí ele fala da Operação Carbono Oculto, mas ele não falou nada do Banco Master. Ele não falou das investigações da Polícia Federal, que também é do seu governo, mas ele não falou sobre o Banco Master. E por que não? Fica muito claro. O seu amigo aí, o advogado do PT, depois da AGU, que foi indicado por ele, Dias Toffoli, está no centro aí desse furacão. Então, ele defendeu o seu governo, falando de defesa contra o crime organizado, esse combate ao crime organizado, mas não enfrentou a questão do Banco Master, que era para não causar ali nenhum constrangimento ao seu amigo.